Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor, nosso encontro aqui na nossa TV União, todos os domingos às 9 horas da manhã, sempre com entrevista de alto valor. Nosso convidado de hoje é Pedro Meneleu. Pedro, ele é uma liderança estratégica da rede ICC Saúde, composto por importantes marcas que atuam no mercado de saúde, como o Hospital Haroldo Joaçaba, Hospital São Raimundo, Hospital Santa Cecília, no Rio de Janeiro, e também de um grande negócio que pertence ao ecossistema da rede CC, que é a Live Saúde, que vem crescendo no Brasil fortemente, brigando com gigantes, mas cearense é danado. Pedro, seja bem-vindo. Ô, Jackson, um prazer enorme, né, ter esse bate-papo com você. Oportunidade importante para a gente que precisa comunicar mais. Então, é um grande prazer. Obrigado. É importante destacar que Pedro é formado em logística empresarial pela Universidade Fortaleza, Unifor, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Então, Pedro tem se especializado aí ao longo dos anos em gestão, inovação, impacto social e também na formação de um ecossistema que hoje é a Rede CC, que tem transformado aí a saúde não só no Ceará, mas no Brasil através da Livre Saúde. Pedro, falando dessa tua formação, eu quero te perguntar, como é que essa tua formação de logística empresarial, teu MBA em gestão pela FGV, como isso contribuiu para a tua jornada e o que te motivou ao longo desses anos, que são vários anos, né? Já são aí quase ou mais de 18 anos, Quase 20. quase 20, né? É ter empreendido através da área da saúde. Bem, é uma excelente pergunta. A área da saúde é uma consumidora voraz aí de conhecimentos de outras áreas, né? Isso tem sido observado com muita clareza nos últimos anos. Por ser um segmento absolutamente grande, mas até muito bem pouco tempo meio ilhado. Né? A área da saúde é um gigante, é um continente, mas é uma ilha. Então, essa ilha de necessidades, ela vem se profissionalizando e buscando tecnologia de outras áreas, com a sede, uma vontade muito, uma necessidade muito grande, né? Porque saúde não é só o hospital, né? E há 5 anos atrás, quer dizer, relativamente há pouco tempo atrás, a gente falava que a gente tinha um hospital, tinha até hospital, né? Porque o hospital é uma parte decisiva, relevante do ecossistema de saúde, mas não é só ele. Então, essa formação multidisciplinar passa a ser, inclusive, uma das nossas virtudes, entendamos assim, por termos várias pessoas aqui que não são diretamente da área de saúde. Né? Então, a gente tem hoje profissionais das mais variadas formações e eu tenho muito orgulho de falar que a gente teve um dos programas de trainee que a gente tem todo ano, a gente forma e pessoas que se candidatarão a novas lideranças dentro do grupo. E por 2 anos tivemos aqui uma engenheira de petróleo, né? Foi mesmo. E essa situação exemplifica bem o que eu estou querendo dizer, porque a gente buscava no mercado uma pessoa que fosse uma exímia designer de projetos e processos e uma pessoa que conhecesse muito bem essa área de planejamento. E aí entendemos que ela tinha esse perfil e tudo. Ela trabalhou conosco aqui, com certeza. E não está mais porque teve que aceitou uma proposta fora do estado e terminou viajando e tudo. Mas é muito comum aqui na rede CC a gente encontrar profissionais que não sejam diretamente da área da saúde, porque saúde é um negócio gigantesco. Então, a minha formação ela contribui. Eu acho que quando eles me contrataram, e eles no sentido da instituição lá atrás, em 2007, 2008, eu fui convidado sem saber para onde era, uma vaga sigilosa. E resumidamente contando essa história que eu acho legal, quando eu cheguei aqui, o processo tinha sido encerrado, eu não estava com tanta expectativa, eu estava muito bem onde eu estava, mas achei interessante a proposta e era uma pessoa de mercado que sempre me acionava e uma grande amiga que era Hunter, e aí disse, ó, tem uma proposta que é a tua cara, eu só não posso falar o nome. E eu fiz o processo, e quando eu cheguei aqui, após o processo ter sido encerrado,
eu tive a primeira reunião aqui no hospital, isso em 2008, e cheguei aqui durante a conversa e descobri que o meu avô foi um dos fundadores da instituição. Ah, Isso me deixou extremamente tocado e dali para frente eu me apaixonei. Paixão é um dos nossos 7 valores, é o que eu mais gosto, né? E enxerguei ali mais do que o propósito que eu já tinha visto, porque o desafio era muito grande na época, né? Transformar um hospital filantrópico que atendia preponderantemente pacientes do sistema de saúde em uma empresa sustentável, né? Então, o programa de empresariamento foi o nome do projeto que a gente recebeu. Eles já estavam há um ano antes da nossa chegada pensando no futuro do hospital, que precisava buscar novas fontes de receita para manter o propósito do ICC, que sempre foi atender o paciente carente com câncer vindo do SUS. Então, essa equação cada dia mais complexa, que só dificulta todos os anos, precisava ser vencida e todos os anos definido alguma lógica de financiamento, e aí eles sabiam que tinham que ter uma pessoa que não era da área da assistência para tentar criar o que nos tornamos e junto e atrair mais talentos e profissionalizar e sistema e governança e muita tecnologia na área de gestão para que esse hospital que sempre foi reconhecidamente uma referência em assistência pudesse também ser uma referência em gestão, em tecnologia, em inovação, em tudo que a gente se transformou ao longo do tempo. Esse perfil de pessoas que vieram junto comigo e depois mais e mais era necessário exatamente por ter essa vivência e experiência que não era da área da saúde, mas que era algo que a saúde precisava. Pedro, você falou aí um ponto que às vezes as pessoas não querem, às vezes até por desconfiança, que você, como executivo, se candidatou a uma vaga sigilosa, né? Às vezes as pessoas desconfiam, não, assim, isso é sério, não é? Como é que é? Como é que foi para você participar de um processo de uma vaga sigilosa? Porque eu confiava absurdamente na Red Hunter, né? Quer dizer, era uma pessoa de altíssima confiança. A expectativa era muito grande para saber o que era, como é que Não, era. não, eu confesso, eu disse para ela isso várias vezes, foi motivo de risada, é uma história boa de se contar também, porque eu tinha que atendê-la, porque, bem, esse pessoal a gente atende, né? Na época eu disse, ó, a gente tem que atender, porque é uma pessoa, obviamente, que eu confiava, então existia alguma coisa ali que ela não poderia me declarar na hora e que eu confiei, porque, puxa vida, se ela está falando que faz sentido, deixa eu ver o que é que tem. Eu não estava, talvez não tivesse no momento dedicadamente olhando para onde eu estava talvez com um olhar um pouco para o mercado, mas eu, em suma, te respondendo, era a confiança que eu tinha nessa pessoa e, e cumprir todas as etapas, como eu disse, sem grandes expectativas, como forma de ter aquele rito, ok, missão dada, eu não estava contando que no final fosse convidado. Então, é isso, eu confiei. Ótimo. Pedro, eu queria que você falasse para o nosso telespectador que estamos falando para 3 estados, né, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, Claro TV, além do YouTube do Economic News Brasil, pode ser assistido aí em todo o mundo. Eu queria que você explicasse o que é a rede CC. Quando nasceu a rede CC? Às vezes as pessoas passam, o- observam as instalações, o prédio, a estrutura que é grande do ICC. Inclusive, vou pedir até aqui a produção para colocar as imagens do prédio do ICC, tamanha a estrutura, e às vezes acham que é um hospital privado, que tem dono. De tão organizado, as pessoas acham que só é organizado porque tem um dono, né? Elas acham que às vezes se não tem, não é privado, é para ser largado. Mas não. Aí vocês têm uma mega estrutura, padrão, né, de gestão, realmente, como você diz, corporativa, um padrão privado, até internacional, vamos dizer assim. Como nasceu o ICC até chegar hoje? O que é hoje? Essa é a beleza do terceiro setor, né? É a beleza do terceiro setor. Entendamos como o grande dono disso aqui é o propósito.
talvez o propósito fale mais alto do que qualquer dono. Então, mente de dono é um dos nossos 7 valores e todos aqui se sentem donos, né? Tem mentes de dono. E por que eu estou falando isso? Tecnicamente falando, juridicamente falando, a nossa natureza é uma associação filantrópica de direito privado, que foi fundada em 1944, com o objetivo de atender paciente carente com câncer. Então, esses 80 anos, mais de 80 anos, completamos agora em novembro do ano passado, foram repletos de trabalho de vários colaboradores, médicos e voluntários, né? Também temos os voluntários, na Casa Vida tem muitos, os voluntários têm um trabalho dedicado lá de muito valor, óbvio, e nesses anos houve um cumprimento absoluto daquilo que foi decretado pelos nossos fundadores lá atrás, né, que se consolidou em um estatuto e que ele é cumprido. E qual é? Atender o paciente que vem do Sistema Único de Saúde com câncer. Porque, Jackson, essa conta em números grandes é como se a gente recebesse, pelo que a gente produz para o Sistema Único de Saúde, um pouco mais de 55% desse valor é reembolsado pelo governo depois que eu apresento uma conta e digo o que é que eu fiz, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo. Então eu tenho que buscar todo mês 45% de recurso para custear o propósito pelo qual nós somos fundados em 1944. Então, essa é a beleza do terceiro setor, que faz com que a gente sim gere resultado, mas que esse resultado seja totalmente devolvido para a própria instituição, não há uma distribuição do recurso, e nessa devolução para a instituição a gente consegue não só completar esse financiamento que eu preciso buscar como alternativa complementando o SUS, mas também manter nossa capacidade de investimento. Saúde requer muita tecnologia, requer pesquisa, requer busca, né, de novas formas, e bem, a gente vai escalando isso. Isso está muito centrado no propósito, na missão da instituição, que sempre foi muito vigiada, sempre foi muito defendida por todos os que estão aqui, não só diretores, não só alta gestão, pelo contrário, a gente tem aqui uma multidão de pessoas aqui, são mais de quase 3.500 funcionários hoje, diretos, colaboradores, pouco mais de 3.500, os médicos, né, os doadores, familiares de pessoas que se trataram ou que se tratam. Então, existe toda uma comunidade, digamos assim, que reconhece esse serviço prestado depois de mais de 80 anos e que faz com que isso aqui continue rodando, né? Então, essa gestão ela precisa estar toda a vida observando a importância de mantermos o nosso propósito pelo qual fomos fundados, honrando aí os nossos fundadores. Quando foi que nasceu a ideia de criar esse ecossistema? Que nasceu da atuação na oncologia, né, antes de expandir a sua expertise para outras frentes da área de saúde. Né? Como foi assumir, você fez parte disso, de assumir essa área estratégica na instituição, que combina aí relacionamento institucional, que combina estratégia, inovação, né? Como foi que surgiu a ideia de criar o ecossistema, né? E como foi você para assumir essa área tão importante? Bem, isso é uma construção de muitos anos e com muitas pessoas envolvidas. Nós não acordamos, puxa vida, somos um ecossistema. Eu acho que desde a fundação do ICC e depois da operação do hospital, nós sabíamos que já não éramos um hospital, nós tínhamos uma situação de termos um hospital que tínhamos médicos, que tínhamos diagnóstico, laboratório, imagem, a gente já tinha um funcionamento Isso foi de. pensado ou foi acontecendo e quando foram se deparar, poxa, nós já temos um ecossistema. Quando o paciente do SUS chega aqui na instituição, aí tu vai entender como é que funciona. E outro valor que a gente tem no SET é a integralidade. O paciente chega e nós não somos aqui o hospital que opera, que faz a cirurgia, o hospital que faz o tratamento por radioterápico, não é isso.
a gente enxerga o paciente como um todo. Então, essa visão holística do paciente, que segue uma linha de cuidado, nos obriga a um exercício diário de olhar o todo. Então, o paciente que chega na instituição, no ICC hoje, ele não é o paciente obrigatoriamente com câncer, porque inclusive, ele tem fome, ele não tem só o câncer. E aí ele tem a dificuldade de acesso, aí ele tem a questão da alimentação. Então, eu acho que esse funcionamento de um olhar sistêmico, ele vem exatamente da forma como a gente atende o paciente desde sempre, que é sempre olhando o todo e não a doença, é a questão sistêmica. Então, o nosso pensamento já era sistêmico, e claro que em 44, 50, 20, 30 anos depois, a gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, mas o conceito, nosso DNA, é de integralidade, até porque a própria oncologia nos ensinou, é uma doença de várias outras comorbidades, uma doença bem complexa, que normalmente não carrega só a questão da lesão neoplásica, não é uma situação isolada, né? Existem os vários desdobramentos. Então, esse exercício de olhar o câncer na população mais, digamos assim, desprovida de outros tipos de questões, inclusive sociais, com a dificuldade de financiamento, nos obrigou, e graças a essa linda, bela e honrosa missão, a ter um pensamento sistêmico. Porque não adianta tratar um paciente, operando o paciente no dia seguinte que ele chega, se ele não tem capacidade nutricional de enfrentar, por exemplo, um pós-cirúrgico, porque ele tem uma subnutrição não só decorrente da doença, por exemplo, mas decorrente do estado social dele, ou porque ele veio de longe e fez uma viagem aí durante 12 horas atravessando o estado e não pode chegar aqui e fazer um exame porque ele precisa comer antes disso aí. Porque matar de jejum, não tem que comer de jejum, mas não existe jejum para uma pessoa que viajou 12 horas, num carro que ninguém sabe nem como é que ele chegou aqui. Então, lidar com a doença mais desafiadora, acredito que até hoje, como o câncer, numa população também com várias situações de risco e cria uma questão social que extrapola a questão da doença, a patologia em si, nos obriga praticamente e nos forma todo dia, e isso não para, a sermos sistêmicos, atendermos de forma integral e integrada. Falando agora um pouco de Lívia, induz e cria a nossa competência, digamos assim, em também oferecer essa forma de cuidado na saúde suplementar. E aí a gente abre uma operadora de saúde, que é a Livre Saúde, que aprendeu muito com o próprio ICC e nasceu cercada de cuidado, né, sabendo que atendimento é muito mais, assistência é muito mais do que atendimento. Mas qual foi o time que vocês tiveram de dizer, temos que ter uma operadora de saúde? Qual foi Nós quem existimos chegou no nesse primeiro time? momento. Hum. A Live tem aproximadamente um pouco mais de 5, 6 anos, tá? Não é uma empresa de muito tempo, apesar de estar crescendo muito. E o time foi quando a gente viu que o mercado precisava muito. Porque não é fácil entrar no mercado regulado, né? Temos uma agência bem severa e é importante que ela continue assim, porque as pessoas confundem atendimento com assistência, né? Nós não fazemos atendimento, nós fazemos assistência. Assistir é muito mais do que atender, e isso fez com que a gente concluísse que, puxa vida, a gente precisa ofertar isso. Primeiro, por uma questão de propósito, porque a gente achava que isso aí, continua achando que isso é uma coisa boa, que a população precisa e vai consumir algo que é tão louvável quanto saúde, eu acho que não existe. Segundo, existia uma oportunidade de mercado que com certeza nos ajudaria a manter o nosso propósito. É mais uma frente, né, de negócio, fato, mas que vai retroalimentar o meu propósito que está lá na minha fundação e que eu não me desprendo dele nunca. Então a gente concluiu que, puxa vida, temos médicos, os melhores médicos. Quem faz oncologia com certeza faz um pouco de tudo e faz melhor. Eu como paciente, como usuário, e família e todo mundo, a gente sabe que o médico oncologista ele é um médico super especialista e ele é muito competente no sentido geral. Vamos abrir para um hospital geral, vamos fazer outras linhas de cuidado, não é só oncologia, hoje a gente tem tudo. Então a gente começou a concluir que esse sistema já existia, precisava ser ampliado, aprimorado, melhor mensurado, claro, que a gente fez nos últimos anos, mas já tínhamos muito do que mais do que outras operadoras têm, que começam com a operadora e credenciam hospitais e começam a credenciam laboratórios, a gente fez o caminho mais ou menos inverso. A gente já tinha uma rede de saúde rodando, muito consistente, de muito tempo,
e apenas aplicamos a lógica de saúde suplementar presente no Brasil, dada pela ANS, de termos uma operadora de plano de saúde para poder entregar saúde através das linhas de cuidado, que aí é, de fato, o grande diferencial, vantagem competitiva da Livre Saúde, que atende o paciente integralmente, né, que não é uma questão só de. Por isso que o slogan é para a vida inteira. Né? Você recebe o paciente, mapeia risco e acompanha com ele toda a condição de saúde dele, não só de forma preventiva, mas muitas vezes preditiva, quer dizer, porque a gente tem tecnologia para isso. Né? De novo, a oncologia nos força a cada dia, né, que sejamos cada dia mais eficientes e mais custo-efetivos também, porque também não adianta ser muito bom e não conseguir que a conta feche, que as pessoas consigam pagar por isso também. Você tem que ser tudo, você tem que ser muito eficiente, você tem que ser muito atender à lógica da economia nossa, que não é uma economia de recurso sobrando, pelo contrário, o recurso é escasso hoje, em saúde mais ainda, o recurso sempre é escasso. No que eu lhe contei, no início do ano, quando a Móveis de Aço Confiança veio iniciou a apoiar o Economic News Brasil, conversando com o presidente do grupo da Móveis de Aço, o Aristino Cramari, aí conversando eram os nossos apoiadores, eu falei da Livre Saúde, ele disse, não, a Livre Saúde é o plano de saúde da Móveis de Aço Confiança. Não, a gente sempre pensou, e aí, Jackson, essa questão de sair de dentro do hospital, porque o sistema ele tende a ser o que a gente chama de hospitalocêntrico. Todo mundo reconhece saúde por um hospital. Claro, como eu disse já anteriormente, o hospital é um dos equipamentos de saúde. Hoje, a Livre Saúde, por exemplo, atende usuários clientes dela, né, em mais de 130 farmácias hoje aqui em Fortaleza. A gente tem uma relação, um convênio com a rede Pague Menos Extra Farma, que já há mais de 2 anos atendeu já milhares de pacientes da Livre Saúde, porque a gente entende que em algum momento a farmácia pode ser um equipamento importante. É mais um ponto de contato para melhorar a saúde da população que a gente trata. Então, essa coisa do olhar de nos considerarmos hoje gestores da saúde de populações, nos deu essa condição de sermos rede. Então, a rede não é porque existem vários centros só, é porque ela é integrada, ela tem inteligência quando ela funciona, e quando o paciente vai na farmácia e a gente encaminha da farmácia porque ele tem um apendicite, a apendicite tem que ser tratada em hospital, é uma rede funcionando. Então não basta ser rede no sentido de capilaridade, mas no sentido de inteligência, de integração que a gente oferta hoje. Então, É, ser grande também não significa muita coisa, você tem que ser conectado, você tem que ser integrado. E é isso que a gente tem buscado. A Amparo, que é a mais nova, eu estou com a camisa Amparo hoje aqui, coincidentemente, a nova vertical do grupo, né, é um local de assistência que vende medicamento. A gente está abrindo a loja nos próximos dias. Aqui em primeira mão, a gente não é um teaser rápido, que eu não vou falar muito, mas ela declara para o mercado essa nossa preocupação de encontrar, de ver que saúde está em todo canto, não está dentro do hospital, está muito fora. Se a gente pensar que 50% dos fatores que nos trazem ou não saúde está em hábito, né, eu não posso achar que o hospital define saúde, né, se 50% é hábito. Então, a gente precisa sair do hospital, e foi isso que a gente fez há um tempo atrás, inclusive, mas sempre pensando, numa vantagem competitiva para financiar o propósito maior do grupo, está lá atrás, que a gente não desprende dele nunca. Tá? Isso aumenta a nossa vantagem competitiva, isso transforma a saúde, que é nosso papel também. A gente acha que muita coisa precisa ser mexida. Saúde é assimétrico, né? As pessoas não medem saúde com facilidade. Não é algo que a gente domine. Você chega no restaurante, você pede um sanduíche, ele vem do jeito que você pediu, vem quente e tal, você consegue, não, eu estou satisfeito, eu fui para casa e pedi meu sanduíche. Saúde não é assim. Você não sabe se você agregou saúde ou não. Isso não é uma coisa tão fácil, a não ser a experiência. Ok, fui atendido e tudo, tanto a mas saúde como atendimento a não é assim. doença, muitas vezes elas são silenciosas, né? Elas são silenciosas, e você tem uma sensação de atendimento que pode não significar assistência. Você resolveu de fato o seu problema, você de fato saiu de uma condição má para uma condição melhor, né? E a gente vem se comportando como esse tema governança clínica, governança em saúde, é algo que a gente já faz há muito tempo e encaixou muito bem com essa nova tecnologia que está se usando agora para tornar as coisas controladas, né, e percebidas por quem paga.
né? A gente tem uma necessidade muito grande hoje de prestação de contas com os nossos clientes muito intensa. E como é que você presta conta numa lógica assimétrica como a da saúde, né? Então você tem que declarar de várias formas que de fato existe ali uma empresa, um parceiro que cuida de fato da sua saúde para a vida inteira e que tem farmácia, que tem até hospital e tem até médico, né? Porque não é só o médico, né? É a nutricionista, é a psicóloga, é o farmacêutico e aí vai. Então esse ecossistema ele é fruto de um grande legado aprendido e ampliado e aprimorado todo dia, lá de 44, onde o paciente chegava aqui na pior condição possível, eu tinha que livrar ele da morte ou então, no mínimo, melhorar a sobrevida dele, né? Que era os primeiros casos que a gente se deparava aqui de câncer lá em 44, né? Quando funcionava, inclusive, no leito da Santa Casa, né? A Santa Casa tinha lá dois leitos que o ICC meio que começou ali a história com 2 leitos lá, está na nossa história, no livro, que está muito bem feito, que conta um pouco dessa história riquíssima, né? Que às vezes os cearenses nem conhecem, né? Somos uma empresa, obviamente, da terra, está no nosso nome, mas acho que muita gente ainda precisa conhecer, né? Porque ninguém vem ao hospital uma necessidade que não seja muito específica, né? Quem, obviamente, teve algum tipo de ligação conosco, reconhece, nós somos super bem reconhecidos, mas muito da nossa população tem muito para se mostrar ainda, né? Pedro, vou te pedir, vamos a um rápido intervalo. Você, telespectador, fica aí, voltamos aí um minuto e pouco, e nesse intervalo você fica aí com o vídeo das notícias que foram destaques da semana no nosso portal, o Economic News Brasil. Se você não segue ainda o Economic News Brasil no LinkedIn, no Instagram, né, e o YouTube do Economic News Brasil, vai lá, siga nossas redes sociais para acompanhar as nossas notícias diariamente. E também no YouTube você pode conferir outras entrevistas do Diálogo Empreendedor que lá estão disponíveis. E também no intervalo você vai conferir as boas da semana, que são as notícias positivas do nosso mais novo portal, que é o Boa Notícia Brasil. Você precisa de boas notícias. Boas notícias, Pedro, anima qualquer pessoa. Boas notícias é bom para a saúde, para o ânimo, para a motivação, né? Então eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa, a dose de saúde diária, a dose de boas notícias diária é muito bom para a saúde. Então também siga as redes sociais do Boa Notícia Brasil, que estão aí disponíveis para você no LinkedIn, no Instagram, enfim, todas elas. Voltamos já. As boas notícias da semana. Robôs sociais para crianças com autismo auxiliam terapias e inclusão. Florestas verticais transformam cidades e inspiram saúde. M. Dias Branco lidera por um futuro verde no Junho Sustentável. Instituto Mayra Eliane divulga novas vagas para curso Potência Feminina. Atleta cearense de vôlei brilha no Sub-21 nacional com apoio da Fundação Beto Studret. Bebidas para a festa junina que unem tradição, sabor e inovação. Profissões do futuro na saúde unem tecnologia e cuidado humano. Como usar temperos e combinar o ideal para cada tipo de proteína. Siga nossas redes sociais. Filme sobre Fórmula 1 leva emoção e velocidade às telonas. Crianças africanas dançarinas espalham alegria pelo mundo. Livros infantis sobre animais marinhos aproximam ciência e crianças. Especialista da USP explica que habilidades sociais são triunfos da inteligência emocional. Roteiros incríveis de esportes radicais para se aventurar pelo Brasil. Leite de búfala impulsiona a produção de queijos em São Paulo. Padrão respiratório pode ajudar a diagnosticar doenças. Pai viraliza com boleto gigante ao pagar última mensalidade do curso de medicina da filha. Croma Energia participa do Enase 2025 e reforça compromisso com a energia limpa. FIEC firma convênio com o Instituto Amazônia Mais 21, que amplia investimentos sustentáveis no Nordeste. Do solo ao céu, o retorno da Pan Am como negócio de luxo. Itaú incorpora Kinea e fortalece investimentos em startups. Cisão da Warner Bros. Discovery marca nova fase para HBO Max e canais a cabo. A SA de Alberto Safra compra Gauss Capital
e incorpora gestão de 716 milhões de reais. Acionistas minoritários suspendem votação da fusão entre Marfrig e BRF. Grupo Fornecedora celebra 70 anos homenageado na LES. Siga nossas redes sociais. O Economic News Brasil está presente em todas as plataformas. Com a doação da fortuna de Bill Gates, bilionário propõe novo modelo de impacto. Grupo Devil planeja investir 400 milhões de reais no setor hoteleiro. Procon São Paulo multa Quinto Andar por práticas abusivas. Alpargatas muda a distribuição das Havaianas nos Estados Unidos em 2026. Oferta de ações da Melius levanta 180 milhões de reais. Nippon Steel compra US Steel por 14,9 bilhões de dólares e ganha a escala global. LOG vende 2 galpões por 261 milhões de reais em seu primeiro desinvestimento. Consumo de energia do Alvorada equivale a 7 dias do Rock in Rio. Olá, voltamos com o nosso Diálogo Empreendedor. Hoje nós estamos conversando com Pedro Meneleu. Pedro é uma liderança estratégica da rede ICC Saúde, e que compreende hospitais como Hospital Haroldo Joaçaba, Hospital São Raimundo, no Ceará, também o Hospital Santa Cecília, no Rio de Janeiro, e a operadora de saúde Live Saúde. Pedro, continuando, eu queria saber como é que iniciou a operação da Live Saúde. Começou no Ceará e hoje ela atua em praças importantes, inclusive com um hospital fora do Ceará, como é o Santa Cecília, que eu citei agora no Rio de Janeiro. Como foi esse movimento de expansão para outros estados? Nós recebemos um convite, um desafio. E também complementando, como foi que surgiu também a ideia de assumir a gestão de outros hospitais, que eu já citei o nome, no Ceará? Começando pelo Hospital São Raimundo, que na verdade veio depois da Live, né? Nós tivemos o convite de irmos lá melhorar a gestão. É um hospital que tinha várias dificuldades operacionais e vamos, assim, o hospital mais bem localizado da cidade, né? Não tem como um hospital histórico, tradicionalíssimo, onde figurões e medalhões da medicina passaram por ali. Referência em cardiologia também, né? Cardiologia, né? Primeira cirurgia cardíaca. Então, assim, um hospital que tem arquitetura muito boa. A gente costuma falar que um hospital, para funcionar bem, ele tem que ter arquitetura hospitalar e tem que ter médico bom na porta. Então, tem jeito. Quer dizer, o hospital que foi criado para ser hospital, ele não foi uma clínica que foi comprando a casa e foi fazendo aquele puxadinho. Não, é um hospital que foi concebido, que tem corredores largos. Então, a gente precisa retomar esse hospital que sempre foi muito... que foi um hospital referência aqui um dia, nos anos 70, 80. Então, nós assumimos a gestão de fato, e um pouco mais de 2 anos. Hoje o hospital já volta a ser uma referência em cardiologia, hoje atendendo cardiologia, ortopedia, pediatria, Jackson, é um serviço 24 horas em pediatria, temos UTI pediátrica, cirurgião pediátrico. Então, assim, tem um hospital de grande complexidade, completo, geral, localizado onde a gente sabe que, puxa vida, é muito perto de todo mundo. E, de fato, ocupando uma área que até então o ICC não tinha, porque o nosso Haroldo Joaçaba, que fica aqui no Rodolfo Teófilo, não é um hospital que está naquela região. A gente atende muita gente aqui dessa região e a gente não estava ainda com um hospital na aldeota, e agora temos um centro cirúrgico, um hospital de muita... que está totalmente diferente, reformado, e o Hospital São Raimundo hoje é orgulho para a gente. Em tão pouco tempo ter se transformado no que ele se transformou, devolvendo aí para a cidade aquilo que já foi referência. Quanto ao Rio, a história é interessantíssima. Nós recebemos um convite de uma grande empresa que tinha um desafio muito grande. Eu acho que esse desafio passou a ser muito observado depois de que a gente assumiu lá em várias empresas, que é de melhorar a saúde dos seus colaboradores e continuar conseguindo pagar, né, financiar a saúde dos seus funcionários. E a gente recebeu esse convite para participar de um projeto que oferecesse exatamente isso. Precisamos melhorar a saúde dos mais de 50 mil pessoas que a gente hoje é responsável. Esse era o objetivo que tínhamos, quase 5 anos atrás. A gente já está entrando quase no 6º ano, e vamos para o 5º ano agora em outubro, isso. E aí tínhamos esse desafio que foi nos colocado. E aí a gente abraçou, né? Diz, olha, dá para fazer.
e a gente acatou esse convite e hoje temos um contrato que, mais do que a Live Saúde, a operação do Rio ela contempla a Live Saúde, que atende a vida nessa empresa aí de mais de 50 mil pessoas, e a operação do Hospital Santa Cecília, histórico, no sul do Rio, na cidade de Volta Redonda, que também era um hospital de muita referência, histórico na cidade, que precisava ser devolvido, digamos assim, porque essa foi a palavra que, na época, o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional nos colocou. Olha, eu preciso garantir a continuidade, e mais do que isso, melhorar a saúde dos meus colaboradores e também preciso devolver para a Volta Redonda, um hospital que já foi referência de várias das pessoas nasceram e tinha uma relação afetiva muito intensa com Volta Redonda e cidades vizinhas, né? Lá o sul do Rio, Vale do Aço, uma região com muita participação lá da siderúrgica e seu conglomerado todo, as empresas subsidiárias e aquelas outras que prestam serviço naquela região do Brasil que é bem rica. E aí montamos uma operação sob medida, que hoje não só contempla o hospital, mas clínicas da Live, a Live tem policlínicas, né, que fazem o atendimento na rede, não só rede própria, mas também rede credenciada. A Live tem um produto de um plano misto. Aceitamos e foi onde nós rodamos o modelo que hoje é uma referência e a gente fica muito feliz de poder falar isso. Nós, de fato, melhoramos a saúde de toda aquela população atendida, isso é mensalmente apresentado em comitês que nós nos reunimos com a empresa para demonstrar isso de forma muito didática e uma tradução, uma linguagem muito definida, né, ao mesmo tempo garantindo a sustentabilidade do contrato, porque não adianta você pôr mais recurso em saúde se você não sabe exatamente onde é que o recurso vai ser corretamente depositado. Saúde hoje é o dilema exatamente esse, não é só pôr mais, mas aonde, em qual momento, para quem, porque a cadeia é longa, é complexa, e governar a saúde passou a ser o nosso negócio. A Live faz isso muito bem, e porque ela conta com essas outras unidades também que o ICC tem, ou dele próprio, como rede própria, do qual o Hospital Santa Cecília como o Hospital São Raimundo como o Hospital Haroldo Joaçaba mas também com parceiros que entenderam esse nosso modelo e que a gente segue aí na contramão do mercado, que vem aumentando o valor sem declarar muito, agregar tanta saúde, pelo qual você não consegue perceber isso, e a gente fez exatamente o contrário, conseguimos de fato conter essa inflação médica que na época o contrato deles era submetido. Então, fizemos a operação de guerra, foi muito difícil, porque logo depois estourou o Covid, a gente atravessamos juntos lá uma epidemia, né, recém assumido o contrato, isso em 2020, né, em junho de 2020, em outubro assumimos a operação com a Live, dia 1º de outubro, e logo depois começou o Covid, e a Então, gente você pegou aí podemos dizer que isso primeiras... é um case que a Live tem de ter assumido a operação da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma das maiores empresas do Brasil, né, uma grande responsabilidade e ter tido e tem a confiança dessa empresa, porque você assumir só de um único cliente no Rio de Janeiro, que eu sei que você tem outros, 50 mil pessoas com plano de saúde é muita gente. É muita gente e era mais do que o Tem plano, gente Jackson. satisfeita, tem gente Temos satisfeita. gente satisfeita, né? Porque temos aposentados, temos aí home care, nós temos uma população que supera, que mais do que os ativos, né, os funcionários e seus dependentes, efetivamente, propriamente falando, toda a população que na época da privatização a Companhia Siderúrgica Nacional assumiu, né, herdou da estatal e que a gente seguiu cuidando da saúde de pessoas que, inclusive, tem pessoas com mais de 100 anos. Então, assim, o desafio era muito maior do que uma conta de... Por isso que a gente fala que a Live não roda mais do que uma visão de operadora de plano de saúde, porque entende um ecossistema inteiro na ótica de gestão populacional de saúde, e não em simplesmente intermediar o que eu recebo de quem paga o plano e pago para o prestador de serviço. É mais do que isso. Pedro, voltando aqui para a Rede CC, foi matéria de destaque no Economic News Brasil, e também no Boa Notícia Brasil, nossos portais, recente
cirurgia robótica que vocês realizaram. Como é que tem sido esse investimento em inovação e como é que vocês estão visualizando o futuro ainda mais esse tipo de cirurgia? Inovação é um dos 7 valores. Você nota que eu falo sempre remeto aqui aos nossos valores, eles declaram nossa gestão também, ela é baseada em valores, a gente acredita muito nesses 7 valores, e inovação é um deles. E aí não é a inovação propriamente dita tecnológica, né? Eu acho que a grande inovação que a gente teve foi conseguir atrair talentos e manter essa instituição muito vinculada ao seu propósito, depois de 80 anos. Eu acho que é uma grande Inovação, às vezes inovação. tá só, às vezes inovação às vezes pode estar só numa forma de você dar um bom dia para o paciente, né, para ele ficar mais feliz, né? Com certeza, o Bom Dia ele tem uma questão até terapêutico. A gente É, já mediu isso e não é exagero, isso é mensurado que esse cuidado integral ele faz com que as pessoas tenham mais saúde, sim, né? E saúde é muito mais amplo do que o medicamento bem administrado, é muito mais do que isso. Essa inovação, a cirurgia robótica não deixa de ser uma inovação, mas ela é mais inovação que a gente começa a fazer para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que é uma grande inovação. Você ter um paciente do SUS, em algum momento, podendo acessar uma cirurgia robótica com um robô que é o mesmo de hospitais, grandes hospitais do mundo, né? Hospitais dos Estados Unidos e Europa. Então, você temos hoje um robô ultramoderno, o robô mais moderno que existe, podendo tratar pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, um projeto de pesquisa intenso que a gente conseguiu aprovar e temos essa obrigação de ofertar sempre para o nosso paciente aquilo que for mais moderno. E já tínhamos um corpo de cirurgiões muito grande, né? O ICC tem residência médica, tem residência em 6 outras áreas multidisciplinares, mestrado próprio, e essa área de ensino e pesquisa é um pilar fortíssimo, né, nosso, porque não dá para fazer tudo isso e continuar replicando sem estar formando gente a nesse sentido. pesquisa é fundamental. É fundamental, e tanto que o robô, temos um centro de formação em robótica, temos um simulador que hoje está treinando não só o corpo clínico nosso, mas também de outras instituições, outros médicos, cirurgiões que vêm aprender conosco aqui. Estamos recebendo agora o segundo norte-americano que vem, né, através de um convênio, um contrato que a gente tem de cooperação com a Universidade de Wayne, e eles vêm aqui, passam 40, 60 dias conosco, dentro do centro cirúrgico, né, aprendendo exatamente assim, não só a robótica, mas cirurgias convencionais, dado o volume cirúrgico que, no caso aqui, o Haroldo Joaçaba tem hoje, o Hospital Haroldo Joaçaba tem, que é muito intenso, um hospital de volume cirúrgico muito alto, de muito tratamento, um hospital de combate muito efetivo, né? A gente tem aqui milhares de pacientes que atendem, que são atendidos pelo nosso hospital, não só na cirurgia, mas em todas as fases do enfrentamento que ele precisar, né, da doença. Então o robô ele roda com uma característica que também segue a mesma lógica do hospital. Ele atende pacientes do SUS que são específicos para alguns tipos de tumores, no caso próstata, mas fizemos agora a cirurgia torácica e vamos fazer gineco também e crescer sempre proporcionando o melhor cuidado para quem quer que seja. Eu vi um vídeo, acho que na última semana, um caroço de milho. Não sei se você já viu esse vídeo, um caroço de milho. A pessoa fez um cortezinho no caroço de milho. O caroço de milho é desse tamanhozinho, né? Fizeram um cortezinho no caroço de milho para simular a costura um robô, Um né? Como se fio. fosse uma cirurgia. Isso, ele devolve a casca ali e faz a. Rapaz, ele costurou o rasgozinho no caroço de milho. E devolveu e fica intacto lá. Bem, é fantástico, né? Uma cirurgia minimamente invasiva, que tem uma alta precoce, o paciente no dia seguinte está caminhando. Isso para a gente não só obviamente, e aqui sempre numa visão populacional, de sistema, a visão pessoal do paciente, indiscutível, nem preciso falar. Mas o importante disso tudo, Jacques, aqui são tecnologias que fazem com que o nosso equipamento seja melhor utilizado porque eu ganho escala. Então, eu posso fazer
mais cirurgias, porque o tempo de internação ele é menor, eu vou conseguir atender mais pessoas, porque há sim uma demanda reprimida permanente, principalmente do Sistema Único de Saúde, que a gente tem que ser cada dia mais eficiente. Né? Então, não é você aumentar o recurso, é aumentar o recurso para ser utilizado com mais eficiência. Né? É fazer mais com menos todo dia. Então, esse tipo de tecnologia faz com que a gente consiga fazer isso. Mas eu tenho uma tecnologia que eu vou te falar que ela tem que ser colocada com tanto peso quanto essa, que é você, por exemplo, alimentar o paciente quando ele chega aqui desnutrido e não colocá-lo ele numa sala cirúrgica, porque ele não vai ter o sucesso cirúrgico como ele deveria. Ou seja, não basta só operar, né? Tem que operar no dia certo, da forma certa, com o protocolo certo, né? E saúde é sempre assim, a gente não consegue dar uma manchete de uma situação, você tem que contextualizar e colocar, são vários fatores. As nossas equações aqui não são mais do segundo, terceiro grau, no oitavo grau, né? Porque são vários fatores combinados. Então, eu acho que a grande inovação é combinar corretamente esses fatores, utilizando melhor o recurso, ganhando eficiência e atendendo a população toda, cumprindo aí, atendendo o nosso propósito do paciente carente também. É porque vocês é, operam, muitas vezes a pessoa pega o avião, não, vou lá para São Paulo, vou para o Einstein, vou para não sei onde. Quando você tem rede como, como o ICC, que operam no mesmo padrão internacional que o Einstein. Mesma formação, mesmo equipamento, você me Mesma fez lembrar, a forma de gente lançou um operar, programa né? Mesma forma de operar, que não é privado. Não é, não é. Bem, é exatamente o que você está falando, né? Próximo de casa, Mas não é muitas vezes, com público, todo o né? Ele é suporte. privado, né? Ele não é público, É mas um é hospital privado, privado, né? Sem fins lucrativos. totalmente. Lançamos, Jackson, um programa de check-up, tá? Eu acho que a gente tem sido foi muito boa essa nossa ideia de termos hoje um programa de check-up que oferta inicialmente para as empresas que davam programas de check-up para seus funcionários executivos e mandava essas pessoas para o eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né? Fazer um check-up no Einstein, fazer um check-up no Sírio, que com certeza é uma experiência, é um hospital, são excelentes, não tem nem o que falar. Claro, Já você sai da iniciou sua aqui? casa, Já você pega iniciou no Ceará? Em então, a Fortaleza? gente começamos agora, temos várias empresas, grandes empresas nacionais, estamos na quarta empresa hoje, quarto contrato fechado em pouquíssimo tempo, onde os executivos vêm num sábado e realizam na manhã inteira, né? Mas você sai daqui às 11 da manhã, 11h30 da manhã, você está com o seu check-up feito, com os mesmos equipamentos, o médico que tem um olhar tão bom ou melhor do que outros, porque tem muito da visão da oncologia que é sempre legado para a gente, e você tem o seu check-up aqui feito em todo ele na instituição. Seja o cardiológico lá no São Raimundo, que é um check-up mais numa linha mais esportiva, seja o check-up geral aqui no Hospital Haroldo Joaçaba, fazendo inclusive a parte genética, tá? Mapeamento genético, é um check-up de um protocolo bem denso, completíssimo, equivalente a hospitais norte-americanos. Eu nem falo no Brasil, porque tem teste aqui genético que a gente consegue fazer aqui em Fortaleza. A gente passou a oferecer isso porque muita gente sai daqui para fazer um tratamento. Então, o check-up, que você não busca quando você tem algum tipo de doença, óbvio, é o contrário, você pode conhecer esses serviços no sábado pela manhã. Então, a gente começou a fazer isso como forma de divulgar e dizer o seguinte: eu fui lá, eu fiz o exame, eu vi, não é uma conversa, eu vi lá com os meus Independente de olhos. plano, qualquer pessoa pode contratar esse check-up? Independente de plano, o check-up, ele normalmente ele não é um procedimento coberto, porque check-up não está no rol Isso. da Ele é agência, preventivo, né? mas Então, o que a gente faz eventualmente é alguns exames que são autorizados pelas operadoras, sim, mas é um produto à parte. Você paga um valor e a vantagem de você realizar tudo na mesma hora, né? Imagina a dificuldade que a gente tem hoje eu vou no médico, eu vou fazer o exame de imagem de manhã, amanhã eu vou fazer o hemograma, depois eu vou fazer ultrassom, e aí não, a gente combina tudo isso num protocolo muito inteligente, onde você consegue resolver sua vida na manhã de sábado. isso é uma notícia muito Já fica o interessante. convite, o Muito convite interessante. aqui para que você conheça, porque funciona muito bem. Né? Eu tenho alguns amigos que começaram a fazer, amigos meus, inclusive, que faziam isso com frequência em São Paulo e ficaram super satisfeitos. Já trouxeram o pai, mãe, a esposa e tal, e isso começou a reverberar nas empresas. Temos hoje uma executiva que faz
dedicada para ofertar para as empresas que já têm programas de benefício, incluindo isso. Porque a palavra é essa. É um saco você, quando precisa fazer um check-up, ficar pulando de galho em galho. Ali aí, hoje é o dia de ir naquele médico para fazer isso. Hoje é ali, você fazer tudo num só local. Isso otimiza e principalmente fazendo com equipamentos e médicos altamente capacitados, né? Então, uma novidade muito boa. Vamos noticiar isso daí. Pedro, estamos chegando ao final do nosso programa. E gostaria de fazer uma pergunta. Você que lidera aí essa área estratégica da rede ICC, né, de grande impacto social e de resultados consistentes, né, como já falamos aqui em quase uma hora de programa, mas qual o maior desafio de empreender nesse setor no Brasil e principalmente não sendo uma empresa privada, sendo uma empresa sem fins lucrativos? Sendo o terceiro setor, eu acho que facilita, tá? Tá? Porque aumenta a nossa legitimidade. Então, eu acho que nós somos muito mais genuínos, sinceramente falando. Ele vê melhor esse lado, que ele sabe que você não, o hospital está deixando de dar isso porque ele quer o lucro. O plano de saúde não me dá isso porque ele está atrás do lucro. Ele vê melhor que você cuida melhor dele porque você não está visando o lucro propriamente dito. Eu acho que ele vê duas coisas. Eu acho que ele vê o propósito, né? O importa fazer o bem, ela é muito real. Se você chegar aqui em qualquer unidade do ICC e você conversar com o E às vezes você tem colaborador, ali o ele plano que vai tem o sentir. acionista ali pressionando pelo lucro, o acionista, Não, e você não tem isso. isso. A gente não tem isso. A gente não está aqui e ninguém aqui dos nossos talentos, e graças a Deus conseguimos reunir muita gente muito boa, competente. Ninguém está aqui para entregar resultado no primeiro ano, ninguém está aqui para declarar um valor da ação que vai estar especulando na bolsa. Então, não é isso. A gente tem governança para que Aí lógico pudéssemos, que tem que ter hipoteticamente conta, né? falando, Tem que ter conta, né? abrir, abrir capital, poderíamos abrir capital no dia seguinte, poderíamos, porque temos lastro, tecnologia e governança para isso. Isso não vai acontecer nunca, claro, não foi para isso que a gente foi fundado. Todas as pessoas que estão aqui, duas coisas, não estão aqui para dar resultado a qualquer custo no primeiro ano. Aqui o resultado é perene e aí o slogan da Livre é para a vida inteira. Tudo aqui é para a vida inteira. Tem que se transformar em legado, tem que ser transformador. Não precisa causar um impacto que depois mergulhe, tá? Que aqui a gente não está para isso. Segundo, você enxerga o seu trabalho em tudo. Todo mundo aqui no final do dia sabe que aquela sua rotina, a questão laboral sua ali foi de fato revestida de alguma forma para que a Casa Vida, que é a nossa, que não é casa, é um prédio grande, mantenha o seu compromisso de atender o paciente carente que vem buscar atendimento oncológico. Então, essas duas coisas somadas tornam a coisa mais legítima, e eu acho que tudo que é legítimo hoje ele é mais fácil de conversar com o mercado. Então a gente trata com o mercado de uma forma genuína. Eu acho que o mercado quer isso, o mercado quer transparência. Transparência é um dos nossos, tá aí de novo os valores. Daqui a pouco eu acho que eu termino o 7. Então, quando eu começo a falar e os valores vêm de forma muito natural, é porque isso aqui é de verdade. E as empresas querem, e o mercado quer ver muitas coisas que sejam de verdade. Um componente importante para fechar a resposta. Comunicação é um grande desafio. A gente está aqui nessa conversa exatamente para poder melhorar e ampliar, porque comunicar saúde não é fácil. E durante muito tempo eu acho que a gente comunica, não nós, ICC, obviamente, mas eu me sinto no papel hoje de comunicar melhor saúde, e a Livre Saúde tem um papel, a Amparo Cuidado tem um papel muito forte de comunicar o que de fato é saúde. O que é saúde para você? É ser atendido? É parte, mas não é tudo, né? A assistência é muito mais do que atendimento. E as pessoas confundem isso. Né? Então eu tenho que cumprir uma normativa lá, porque está na lei, tem que atender em 21 dias. Não é, a gente não está aqui para isso. O ICC não ia entrar no mercado tão competitivo e de concorrência muitas vezes desleal para entrar e aí de repente denegrir ou diminuir a grande imagem que ele tem como uma empresa que de fato entrega saúde. Então a gente entra para valer. E aí a Livre Saúde vem com essa missão, né, de ampliar isso que a gente já faz nos nossos hospitais que atendiam no início lá
populações específicas, a gente consegue fazer com escala na Livre Saúde, e agora a Amparo, que vai fazer também de uma forma fora do hospital, né? Que o Amparo é o fora do hospital. Eu acho que é mais simples, ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade, um compromisso muito grande em manter tudo isso. Né, que é para isso que a gente trabalha com tanta gente aqui. Então, eu acho que comunicar é o primeiro ponto, né, dessa equação. Eu acho que a gente foi, durante muito tempo, excessivamente discretos, somos discretos, está no nosso DNA. A gente nunca teve aqui, a gente sempre preferiu fazer mais do que falar. Né? A gente estava muito mais preocupado aqui em aumentar os resultados e melhorar a condição de tratamento, a qualidade da saúde que a gente entrega. Mas eu acho que agora o mercado, bem, é o mercado, estamos e somos empresa que está no mercado, não somos de mercado, mas estamos no mercado, e para isso a gente precisa comunicar. E aí a gente, por isso que é Também tão, não é de capital aberto, mas de vez em quando tem que divulgar os seus fatos relevantes, né? tem que divulgar, tem que usar o canal da Boa Notícia, temos muitas boas Lógico, notícias, é. temos que fazer essa sintonia com o mercado que quer saber sobre saúde. E aí, Jacos, é impressionante como esse tema saúde, a pandemia catalisou muito isso e as pessoas estão mais previdentes, eu acho. Está todo mundo querendo interessar, mas por quê? E o que é que tem por trás disso? Como é que essa conta fecha? Eu acho muito interessante essa curiosidade nesse nosso segmento, porque nos obriga, e eu adoro isso, a explicar como é que as coisas funcionam, né? Porque todo mundo quer entender, né? Como é que aquele faz sentido? O hospital não está ali querendo, ele isolado, ele não significa muita coisa, por isso que a gente se tornou sistema. Então não adianta ser um hospital muito bom, se eu tiver 20, 30, 50 hospitais e eu for só do negócio hospitalar, eu não estou conectado em saúde. Então, saúde para a gente não é ter muito de um ramo específico. É participar em toda a jornada, em toda. Eu acho que a gente começou agora uma conversa com a rede de academias, porque eu entendo que você está construindo saúde numa academia. E a gente vai estar muito próximo, né? Uma reunião que fizemos semana passada que vem novidade por aí, onde a gente exercita no máximo a nossa preocupação em saúde integral e integrada. E é isso que a rede CC vem fazendo, daí essa terminologia de rede, porque ela pensa, como eu disse, de forma inteligente nos momentos de saúde, que quais são todos, né? Porque até que você está dormindo, você está fazendo saúde. Então, a gente tem essa condição. Tem a saúde mental, que eu não coloquei, é uma vertical que a gente resolveu pôr a mão também, a gente está aprendendo muito, desenvolvemos uma plataforma de governança de saúde mental, né, que passa a ser, de fato, uma preocupação grande nos próximos anos. Eu acho que isso vai ser uma crescente. Então, a gente tem que estar antenado em tudo. Então, a rede CC, através da Livre Saúde e Amparo Cuidado e outras que virão, conseguem ter a melhor condição de saúde para as populações. Né? E isso não é só no privado, Jacques. A gente tem programas que a gente faz assistência para municípios também no interior do estado. A gente tem também isso na oncologia, tá? Onde a gente fecha um recurso anual e estabelece um mínimo de saúde, uma qualidade em saúde. Não é só a Bom, prestação do serviço de saúde. Tá? muito bom. Pedro, chegamos ao final do programa, é, mas é como você disse aí, saúde está em todo local, né? E na mental, né? Então, um dos pontos que nós tivemos a ideia de criar o Boa Notícia Brasil também foi para atuar nessa área da saúde mental, porque muita coisa que vende no mundo é notícia ruim, né? É, e no Economic News Brasil, a gente faz de tudo para ter pautas positivas, né? Quem montou o negócio que deu certo, quem deu lucro. Mas como nós falamos de economia, infelizmente nós temos que falar o que está acontecendo mundialmente, né? Porque fato é fato. Mas o Boa Notícia Brasil, que ele tem essa linha só de notícia positiva, o próprio nome dele já diz, nós temos sentido uma adesão muito grande de pessoas querendo ver assuntos positivos, querendo ver assuntos de pesquisa, de inovação, né? Nós estamos muito felizes com esse resultado. Mas eu quero te agradecer nosso bate-papo, muito rico de conteúdo, principalmente aqueles que conheciam a rede, mas não conheciam como é que funcionava, a rede CC, né? Que conheciam a Live Saúde, mas não conheciam como é que ela nasceu, a que ou a quem ela estava ligada, qual era o propósito, né?
E eu vejo que a nossa conversa de hoje foi muito esclarecedora para os nossos telespectadores aí de todo o Brasil. Te agradeço e te deixo aí as considerações finais. A gente agradece, em nome de toda a rede aqui, da direção e dos nossos colaboradores, a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, dizer que ele está sendo feito com cada dia com muito critério, com muito, sempre cumprindo aí a nossa missão, que tá lá de 44, né? São mais de 80 anos. Uma empresa que é cearense, né, que tem um orgulho de estar nessa nossa terra e que passa a ofertar, né, para mais pessoas aquilo que ela sempre fez com muito cuidado, que é exatamente a assistência, que é o cuidado. Então, agradecer, Jacques, a oportunidade e dizer que a gente está aberto e que tenhamos sempre esse contato, né, para poder comunicar mais e comunicar melhor. Muito obrigado. E você, nosso telespectador, temos a reprise do nosso programa hoje às 19 horas, todos os domingos. Se um dia você não conseguiu assistir o Diálogo Empreendedor no sinal aberto, 9 horas da manhã, você tem duas opções. É só você ir para o canal do YouTube, que vai estar liberado, ou às 19 horas, aguardar a nossa reprise no sinal aberto, e também na Claro TV. Agradecendo. Lembrando, se você está no YouTube, ative o sininho para sempre que disponibilizarmos novos conteúdos, você ser avisado. E também siga as redes sociais, do LinkedIn, do Instagram, do Economic News Brasil e do Boa Notícia Brasil. E com certeza você vai ter no Boa Notícia só o lado bom da notícia, que é o slogan dele, e no Economic News Brasil só notícias de valor. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau.